E aí, pessoal do sexto ano, Matheus Viana aqui de novo. Dessa vez para dar continuidade ao nosso estudo das propriedades do ar. A gente viu as propriedades, a gente viu outras propriedades no primeiro vídeo, e esse vídeo é dedicado somente a falar da pressão atmosférica, certo? Então, a gente começa primeiro a explicar o que é pressão. A pressão é uma força exercida sobre uma superfície. A princípio, pode ser que essa explicação não fique tão clara, mas eu vou dar um exemplo para vocês usando uma lapiseira. A gente tem essa superfície aqui da lapiseira, ó, que não é muito grande, mas é uma superfície considerável. Se eu fizer uma força com a lapiseira no meu dedo, nada acontece. No máximo fica marcadinho meu dedo aqui, mas não me machuca. Então a pressão que eu fiz foi a força distribuída por essa superfície. Agora, se eu usar a outra parte da lapiseira, a ponta, a superfície é bem menor. Se eu fizer a mesma força que eu usei da outra vez, com o outro lado, eu vou machucar, vou furar meu dedo. E por que isso acontece? Porque a mesma força vai se concentrar nessa superfície pequena aqui. E aí ela pode me machucar, pode perfurar a minha pele. Então, o conceito de pressão envolve esses dois elementos. Uma força e uma superfície em que aquela força está atuando. Então, essa superfície, com uma determinada força, não machuca meu dedo. Mas uma superfície menor concentra a força. Se eu fizer aquela mesma força, vai furar meu dedo. Certo? Então, é, quando a gente fala que a pressão, ou melhor, quando a gente se refere à pressão que é realizada pelo ar sobre tudo que está no planeta Terra, a gente chama isso de pressão atmosférica. É a pressão do ar da atmosfera sobre a superfície da Terra. Aí, já que eu usei o exemplo da bexiga cheia lá na compressibilidade, no vídeo anterior, eu queria usar esse exemplo para falar sobre a pressão atmosférica. Vou falar de vários outros exemplos aqui. Tá? Então, a gente tem aí uma bexiga de aniversário que seja, você colocou o pino da bomba de ar ali dentro e bombeou ar para dentro da bexiga. Fazendo isso, a bexiga aumenta de tamanho, com mais partículas. Essas partículas estão exercendo uma pressão, estão fazendo uma força na superfície da bexiga. Se você continuar fazendo uma força, se você continuar preenchendo essa bexiga com mais partículas, a pressão vai ficar tão grande lá, vai haver uma força, uma pressão tão grande para fora, que a bexiga, a parede da bexiga não aguenta e arrebenta. Tá? Então, a pressão que o ar vai fazer sobre a bexiga, ou seja, a força que o ar vai exercer sobre a parede da bexiga, vai fazer com que ela não resista e exploda. Isso é só um exemplo, existem várias formas de falar sobre a pressão no nosso cotidiano. Uma delas leva em consideração a altitude. Só lembrando que a altitude é a distância para o nível do mar. Né? Então, quanto mais distante do nível do mar, maior a altitude. Se você imaginar aí, nessa imagem, que esses alpinistas estão a uma grande distância um do outro, você consegue perceber que as moléculas do ar, que são esses pontinhos azuis, mais próximo à superfície, estão muito mais concentradas do que as moléculas de ar que estão mais distantes da superfície. Vê como elas estão mais afastadas. Isso acontece porque a gravidade, para uma massa tão pequena que é a massa da partícula do ar, ela é muito mais forte perto do centro da Terra do que mais distante. Quanto mais longe do centro da Terra, menor é a gravidade. Para uma massa tão pequena, para a gente não faz diferença. Se você sair dessa altitude para outra, você não vai flutuar porque a gravidade é menor.
É só um pouquinho menor, mas para moléculas de ar faz diferença. Então, próximo à superfície, as moléculas estão mais concentradas. Distante da superfície, as moléculas estão mais afastadas. Isso, por si só, já diminui a pressão, você concorda? Se eu tenho mais moléculas fazendo força sobre o meu corpo, que seria a superfície, tem mais moléculas fazendo força, a pressão é maior. Se eu tenho menos moléculas para pressionar o meu corpo, a pressão vai ser menor. Tá? Então, isso é um elemento que deve ser levado em conta quando você compara a pressão em locais de altitudes diferentes. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Uma outra forma de falar sobre essa variação da pressão de acordo com a altitude do lugar é comparar cidades com altitudes diferentes. Olha nesse exemplo aí, tem duas cidades do estado de São Paulo, a cidade de Santos, que é no nível do mar, e a capital do estado, que também se chama São Paulo. Então, temos a cidade de São Paulo a 750 metros de altitude. Repara, do nível da cidade de São Paulo até o final da atmosfera, tem uma coluna de ar, numa certa região. Se você compara do nível da cidade de Santos até o final da atmosfera, olha como a camada de ar é bem maior. Muito mais ar sobre a cidade de Santos do que sobre a cidade de São Paulo. Então, a coluna de ar sobre a cidade de Santos é maior do que a coluna de ar sobre a cidade de São Paulo. Se tem mais ar fazendo força sobre a superfície da cidade, vai ter também mais pressão atmosférica. Mais uma vez, olha aí, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Porque aí, nesse caso, tem uma coluna de ar menor fazendo peso, fazendo força sobre a cidade. Existe um instrumento chamado barômetro. Baro significa pressão e metro significa medida. Um barômetro é um elemento, uma ferramenta que mede a pressão. Toma cuidado porque não tem nada a ver com a pressão arterial, não. Aquela braçadeira que bota aqui para medir a pressão. Não é isso não, é a pressão atmosférica aí, tá? Então o barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica. Se você entendeu que quanto maior a altitude, menor a pressão, se você mede a pressão, você consegue aproximar a altitude também. Você consegue medir a altitude. Então, dependendo da pressão que você consiga medir no barômetro, você consegue determinar a altitude em que você está. Certo? Então, oficialmente, o instrumento é usado para medir a pressão atmosférica. Mas ele pode indicar também a altitude em que você se encontra. No caso, em função da pressão atmosférica. Certo? Outras formas da gente perceber a pressão, uma das outras formas é o desentupidor de pia. É o mesmo raciocínio para ventosas, tá? Vou falar rapidamente da ventosa depois. Imagina aí esse desentupidor de pia na primeira posição, em que a mão está ali, ó, segurando o desentupidor. Você consegue perceber que tem ar entre a parede e a borracha do desentupidor, certo? Tem um ar ali. Tem uma quantidade de ar. E se tem ar, tem pressão atmosférica acontecendo ali. Tem pressão atmosférica sendo exercida ali também. Se você pressiona a madeira, a mãozinha que está segurando lá, ó, se ela pressiona a madeira, o ar que está dentro, que está entre a parede e a borracha, é expulso. A borracha chapa assim na parede. Ó. Não totalmente, né? Mas imagina. O ar dali foi expulso. O ar que estava ali dentro saiu, não existe mais.
Então não tem mais pressão dentro da borracha. Mas o ar que está em volta da borracha continua pressionando. É importante você entender que a pressão ela é exercida em todos os sentidos. Se eu estou aqui agora e eu estou todo envolto em ar, tem ar em volta de mim todo, o ar está fazendo pressão em mim em todos os sentidos. Ué, por que eu não sou esmagado? Porque dentro de mim eu tenho gases, tenho líquidos, tenho estruturas que também fazem uma pressão igual à pressão atmosférica. E aí eu não sou esmagado pela pressão do ar. Está em equilíbrio. Tem uma força fazendo, uma pressão sendo exercida do meu corpo para fora, mas tem a pressão atmosférica que é exercida de fora do meu corpo para dentro, igualando essa pressão. Pensa assim, ó, eu tenho aqui uma folha. Se eu empurro a folha, ela vai para lá. Se eu empurro a folha para cá, ela vai para lá. Mas se eu empurro aqui com a mesma força que eu empurro aqui, essas forças se anulam. E aí fica aqui paradinha a folha. Certo? É o mesmo raciocínio. Eu tenho pressão atmosférica de fora para dentro, mas a parte interna do meu corpo faz pressão para fora, iguala, e aí eu fico confortável. Mas voltando lá, ó, o desentupidor. Tirei o ar, não tem mais pressão atmosférica entre a parede e o desentupidor, que agora está chapado aqui. Ó. Mas a pressão atmosférica continua atuando aqui. E isso sustenta o desentupidor na parede. Tanto que na imagem aí, ó, a mão saiu, tá vendo? Tirou a mão e o desentupidor continua preso na parede. Porque o ar está rarefeito, acredita em mim, está escrito ar rarefeito aqui, e a pressão atmosférica, que são as setinhas rosa aqui, ó, estão pressionando, estão apertando essa borracha e mantendo a borracha presa na parede, certo? Graças à pressão atmosférica. Um experimento bem interessante que demonstra a pressão atmosférica também. Você pega um copo com água, enche o copo de água, bota por cima desse copo uma cartolina, um papel cartão, um papel um pouquinho mais grosso, se for muito fino ele molha e estraga o experimento. Aí você vira ao contrário, bem devagar, e vai tirando a mão aos poucos, assim. Aí a folha continua presa, sustentada aqui, mesmo sem você segurar com a mão. Por que isso acontece? Porque a folha ela está recebendo o peso da água aqui em cima, no copo, no caso a água que está dentro do copo, e a pressão atmosférica consegue sustentar, a pressão atmosférica é maior do que o peso dessa água que está no copo. E aí o papel fica intacto, não cai. A água também não cai, obviamente, né? Você repara aí que na imagem, a pressão da água, o que é causada pelo peso dela, é uma seta só. E a pressão atmosférica são duas setas para cima. Então ela vence o peso da água. Tá certo? Um outro exemplo bacana de pressão é o canudo. Imagina que você tem um copo com um líquido dentro e aí você coloca um canudo. Pressão atmosférica está o tempo todo em tudo que tiver mergulhado no ar. Né? Esse líquido está sofrendo pressão atmosférica também, de cima para baixo aqui. Certo? Se você vai lá no canudo e suga o ar e tira o ar daqui, porque olha só, antes de você tirar o ar daqui, aqui tem ar, a pressão atmosférica também estaria apertando, pressionando o líquido aqui por dentro do canudo. Quando você tira o ar daqui, deixa de haver pressão sobre o líquido que está dentro do canudo. Mas a pressão atmosférica continua apertando o líquido aqui, ó. E esse líquido é empurrado canudo acima. Porque não tem uma força contrária aqui, ó, para prender esse líquido embaixo.
Então, quando você tira o ar daqui, a pressão atmosférica acaba ficando muito maior do que a pressão que tem dentro do canudo. E aí a pressão empurra o ar, empurra o líquido para cima. E aí o líquido chega até a sua boca. Um outro exemplo bacana também é o nosso ouvido, quando a gente sobe ou desce a serra. Quando a gente sobe ou desce a serra, às vezes a gente sente o nosso ouvido entupindo, né, entre aspas. Existe uma membrana no nosso ouvido, lá no fundo, chamada tímpano, que é o que vibra. O tímpano vibra para você conseguir ouvir os sons que chegam até o seu ouvido. Quando você sobe, está no carro subindo a serra, quanto maior a altitude, menor a pressão, lembra? Então, você tem uma pressão aqui no seu tímpano e tem uma pressão atmosférica aqui no seu tímpano. Essas pressões estão iguais quando você está no nível que você está acostumado, no nível do mar, por exemplo. Se você sobe a serra, a pressão diminui. A pressão que está por dentro do seu ouvido continua a mesma, mas a pressão atmosférica que está por fora diminuiu. Então a pressão interna do seu tímpano vence. E aí o seu tímpano faz assim, ó, a te dá a sensação de ouvido entupido. Ah, e quando eu bocejo, quando eu abro a boca, aí quando você mastiga alguma coisa, você faz uns movimentos aqui no seu ouvido que permitem que esse ar seja retirado daqui. E aí, conforme o ar vai sendo retirado, a força que ele faz diminui e seu tímpano volta ao normal. Aí quando você fica na serra, passa o final de semana, você desce. Quando você está no caminho de descida, a pressão atmosférica que era pequena, que era igual à pressão que você já diminuiu na parte de dentro do seu ouvido, mas a pressão atmosférica que era pequena começa a aumentar. Aí seu tímpano faz assim, ó. Aí dá a impressão de que está entupido o seu ouvido de novo. Aí você mastiga, abre a boca, aí você vai tirando o ar daqui, ou melhor, vai colocando o ar para cá, esse ar vai fazendo mais força até igualar a pressão atmosférica. Aí seu tímpano volta ao normal. Certo? Então essas são algumas implicações, são algumas consequências do exercício da pressão atmosférica. O fato de a pressão de atmosfera exercer pressão traz algumas consequências como essas que a gente viu aí. Tá bom? Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Até a próxima. Obrigado.